A prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, é um assunto polêmico e ainda não regulamentado no Brasil. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a prática não é inconstitucional, no entanto, exigiu uma regulamentação. Ela tramita na Câmara dos Deputados, né, um texto para que isso aconteça em todo o Brasil. É verdade. A lei apresentada sugere que as crianças e os adolescentes em Uhum. famílias que adotarem a modalidade sejam matriculados em uma escola pública ou privada, mesmo estudando em casa. Esses estudantes deverão então ser avaliados por essas instituições de ensino. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre homeschooling é o reverendo Rodrigo Broto, coordenador de pós-graduação em educação cristã clássica. Ele já está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Reverendo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso programa para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é o homeschooling, um assunto que ainda a gente pode dizer é cercado de preconceitos e dúvidas, não, reverendo? Com certeza. Boa tarde a todos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E, sem dúvida, é um assunto bem polêmico, mas graças a Deus que está de vento em popa aí no nosso país, né? Já estando estabelecido em várias outras nações do mundo, que Deus possa abrir mais portas para essa modalidade aqui na nossa nação. Muito bom. Reverendo, a primeira pergunta é assim, né? O que leva ainda, né, esse preconceito com esse tema, né? A gente fala que ainda é um tema polêmico, é um tema que ainda assim leva aquelas dúvidas, muitas dúvidas, né? As pessoas têm ainda muito questionamento, né? O que ainda causa, o que o senhor vê que é a principal dúvida, né? O que torna esse tema ainda tão desconhecido ainda pelas pessoas? Na verdade, a gente pode resumir em dois mitos, né? E a gente chama de mitos exatamente porque não são coisas verdadeiras. E isso, Uhum. inclusive, tem prova científica de pesquisa em países que já adotam o homeschooling há anos. Talvez o principal deles seja os Estados Unidos. Os dois mitos são o famoso abandono intelectual ou a falta Uhum. de socialização, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas pensa que a escola é exatamente a única maneira de você oferecer conteúdo intelectual para os filhos ou de fazê-los socializarem com outras crianças. É óbvio que isso acontece em uma escola, mas a falácia é dizer que isso não acontece num contexto de educação domiciliar. Tá? Então, está mais do que comprovado, né? Você pega, por exemplo, pesquisas que mostram o quanto alunos que se formam em homeschooling, né, no sistema de educação domiciliar nos Estados Unidos, eles são procurados pelas principais universidades lá. Então, isso já faz cair por terra essa suposta falta de intelectualidade ou de conteúdo intelectual, e também a Uhum. socialização. Ela, obviamente, apesar de acontecer na escola também, ela acontece de outras formas, em outros lugares, em outros ambientes. Não. Então, tanto na escola pode haver negligência dos pais na educação dos filhos, Uhum. como no próprio homeschooling também. Então, o problema não é a metodologia, o problema é se os pais estão fazendo ou não o seu papel primordial, principalmente os cristãos, né? A Bíblia deixa claro que nós temos a prioridade na educação dos nossos filhos. E o homeschooling, sem dúvida, é um instrumento muito importante no cumprimento desse nosso dever pactual. Uhum. Agora, reverendo, duas questões práticas. Primeiro, em relação ao tempo de homeschooling, é possível você começar a educação infantil e manter a educação em homeschooling até as vésperas do vestibular, a entrada na universidade no Brasil? O senhor acredita nisso? E segundo, quando a gente pensa em homeschooling, a gente pensa nos pais ensinando essa criança ou pode entrar aí nesse processo, podem entrar nesse processo professores particulares? Essa é uma excelente pergunta. E há também, da mesma forma que eu lidei com alguns mitos aqui, há alguns erros de interpretação no que diz respeito ao homeschooling. Um deles, por exemplo, é achar que só os pais devem ensinar os filhos. Isso é uma limitação indevida. Tá? Os pais são responsáveis, tanto colocando os filhos na escola, como em homeschooling, e eles têm total direito e liberdade de contratar tutores, professores particulares, e eles mesmos ensinarem. Há tantas escolas cristãs, por exemplo, onde os próprios pais
cooperativas são os professores também. Tá? Então, essa dicotomia entre escola cristã ou educação domiciliar, ela é falsa. Certo? Então, nós precisamos recuperar essa ideia de que os pais, eles podem sim ensinar seus filhos, mas ao mesmo tempo contratar outros irmãos em Cristo, né, cristãos que podem ali ajudá-los, assisti-los nisso. E sem dúvida alguma, o homeschooling, ele pode sim começar nas fases iniciais da infância e chegar até o ensino médio. A grande vantagem, isso também é comprovado experimentalmente, é que você consegue dar ao seu filho, ou por conta própria, ou contratando tutores, uma educação muito mais, como é que podemos dizer, singular. Né? Você, na escola, muitas vezes tem que dividir esse tempo com muitos outros alunos. Nós sabemos dos desafios que os professores têm nesse sentido. Então, alunos de homeschooling, desde a mais tenra idade até o ensino médio, eles aprendem cada vez mais cedo a serem autodidatas e a desenvolverem muito melhor o conteúdo em um espaço menor de tempo também. Uhum. Professor, hoje, como que o senhor avalia essa questão do homeschooling hoje no Brasil, né? Hoje nós temos grupos de mães, de mulheres que já praticam, tem grupos de mulheres que se reúnem até nas redes sociais com o propósito de compartilhar mesmo, com grupos de tirar dúvidas, com lives, tentando cada vez mais esclarecer, né? E até trazer mais mães para esse grupo, né? Como que você avalia esse movimento hoje no Brasil e até mesmo alguns pais isolados fazendo esses trabalhos? Como que o senhor vê essa questão no Brasil hoje? Sabendo que recentemente, semana passada, em Santa Catarina, né, eles aprovaram o homeschooling lá, né? Como que o senhor vê essa questão no Brasil hoje? Não só em Santa Catarina, mas em vários outros estados, né, principalmente por meio dos municípios, em leis municipais, essa expansão já tem acontecido. Então, o movimento ele está bem efervescente no Brasil hoje. Uhum. Tá? Eu e minha esposa fizemos homeschooling com a nossa filha mais velha, a Sofia, há alguns anos, quando o homeschooling era completamente não conhecido, né, desconhecido aqui no Brasil. Uhum. E, finalmente, então, a partir de 2019, com uma nova temporada nos Estados Unidos, a gente recomeçou a fazer isso não só com ela, mas com todos os nossos filhos. Nós temos 3 filhos. Uhum. Então, esses movimentos, esses grupos que você falou, eles são fundamentais, né? Nós, por exemplo, fazemos parte Uhum. de um grupo chamado Classical Conversations, que é uma metodologia dos Estados Unidos, e uma das prioridades dele é justamente essa ideia da comunidade. Tá? É importante notar que o homeschooling ele não deve ser feito de maneira isolada, principalmente na comunhão dos santos, em relação à igreja. Tá? A Uhum. igreja é uma comunidade e precisa haver esse suporte, tanto na questão do ensino, né? na habilidade de dons que Deus dá para professores, mestres, enfim, educadores na própria igreja, assim como mostrar para a população que tem interesse nisso, de saber que eles não estão sozinhos, eles não estão Ótimo. isolados. A comunidade cristã, nesse sentido, até tem crescido muito, tem quebrado alguns preconceitos em relação a isso. E só salientar, pelo comentário que você fez, muito importante. Infelizmente, muitos desses grupos são sim de mães, mulheres, nada contra isso. Mas é imprescindível, a palavra de Deus ensina em Efésios 6, versículo 4, que são os pais, homens, maridos, primordialmente, que devem liderar esses movimentos. É claro que as mães, Uhum. as esposas, auxiliadoras, elas vão estar ali também, são os pais, pai e mãe fazendo Uhum. tudo isso. Há uma acusação, né, que também é falsa, mas acaba acontecendo, de que o homeschooling seria um momschooling, ou seja, um ensino feito apenas pelas mães. E isso está errado. Os pais Aham. devem participar ativamente, tanto se o filho estiver na escola cristã ou na educação domiciliar. Certo. Agora, reverendo, o senhor acredita que essa questão da pandemia que nós ainda estamos enfrentando, a gente pode dizer que a gente está aí, né, numa retomada segura em vários estados, mas essa questão da pandemia, de alguma forma, abriu os olhos para essa questão do homeschooling também, já que as crianças tiveram que ficar em casa durante esse tempo? Dúvida, há muitos testemunhos de pessoas que
até diziam ser completamente contra o pensamento de educação domiciliar, que achavam isso um absurdo, e aí com a pandemia elas meio que se viram forçadas a isso e hoje são totalmente defensoras dessa atividade, né? Infelizmente, muitas das nossas ideias contrárias à metodologia é por causa de falta de conhecimento mesmo. Então, quando nós experimentamos isso, talvez movidos aí pela pandemia, com certeza isso aconteceu, nós vamos entendendo e compreendendo que não é um bicho de 7 cabeças, não é algo para malucos fazerem, mas pessoas conscientes do seu chamado, do treinamento de filhos atualmente. Essa ferramenta ela é maravilhosa. Lembrando, tá, que um erro grave também é de alguns cristãos dizerem que a forma que a Bíblia ensina é somente o homeschooling. Isso é completamente falso. Tá? Eu quero salientar aqui que boas escolas cristãs não entram em choque com o sistema de homeschooling e vice-versa. É uma complementação dentro do reino de Deus. Entendi. Reverendo, duas questões práticas rapidamente aqui para a gente esclarecer. Primeiro, material para homeschooling. Existe um material específico para homeschooling? E segundo, como é que é feita a verificação do ensino? Porque isso tem que ser, de alguma forma, isso tem que ser validado pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Como é que funciona isso? Perfeito. Hoje, como nós estamos engatinhando ainda aqui no Brasil, nós estamos recebendo muito material ainda de fora, que ainda está sendo traduzido. Então, nos Estados Unidos hoje, nós temos uma verdadeira indústria de produção pedagógica exatamente para o público de homeschooling. Tá? Então, isso está acontecendo no Brasil, né? Principalmente com o meio de tradução de material. Então, sim, você pode usar tanto materiais que são usados em escola, como materiais feitos mais especificamente para homeschooling. Hoje você tem muitas contas de Instagram, oferecimentos em redes sociais que ajudam nesse sentido também em termos de material didático e de currículo. Em relação à avaliação, hoje isso não existe oficialmente, tá? É por isso que no Brasil a regulamentação, ela certamente vai passar por aquilo que vocês mesmos explicaram aí. O homeschooling vai estar conectado a alguma escola, quer pública ou privada, para que essa escola ela seja, então, essa estrutura, digamos assim, curricular e de avaliação para essas famílias. Isso Mas não enquanto isso não acontece, acontece... isso não acontece ainda, né? Exato. Enquanto isso não acontece, obviamente, existe uma responsabilidade dos próprios pais em manterem ali a educação dos filhos. E aí, quando chega, por exemplo, ao final do ensino médio, ou até mesmo do ensino fundamental, existem provas específicas que você pode fazer para ter o diploma de formação, tanto do ensino fundamental como médio, e aí sim poder fazer, então, Enem, vestibulares e assim por diante. Algumas famílias também optam pelo sistema de supletivo, né? Elas fazem todo o processo em casa e para que o filho tenha alguma formalização de término, de conclusão de ensino médio ou fundamental, as famílias optam por esse supletivo. Entendi. E o senhor acredita que essa lei que está tramitando deve ser aprovada? Essa que está no Congresso Eu Nacional? creio que sim. O movimento é muito forte. Muitos políticos, tanto no Senado como na Câmara, adeptos a isso. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal facilita. Então, com certeza, uma coisa que precisa ficar clara: o homeschooling ele nunca foi ilegal no Brasil. Ele só não foi regulamentado. Então, a regulamentação, passando por esse sistema aí, que provavelmente acontecerá em relação às escolas, vai, de fato, possibilitar abrir as portas definitivamente para essa prática. Muito bom. Professor, olha, eu gostaria, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor deixasse os seus canais de comunicação para quem está acompanhando e quiser conhecer um pouco mais, ou até mesmo ter essa troca para tirar essas dúvidas, porque ainda assim, eu sei que são muitas dúvidas, tem muitos pais que ainda querem começar, mas às vezes não sabem por onde começar, ou às vezes quer avaliar para saber se está indo pelo caminho certo, né? Tem aquela insegurança, porque tem muitos receios mesmo, né? Ou com relação a materiais, né? Então, deixa pra gente os seus canais de comunicação, por favor. Pronto. Eu sou um pouco limitado a essa questão das redes sociais. Minha esposa é que
faz isso lá em casa, mas eu posso deixar para vocês pelo menos o nosso Instagram Claro. relacionado a isso. É o Brotos Academy, né? BROTTO, né? Um T duplo. BROTTO Academy, que é academia em inglês. Então, esse é o nosso Instagram, onde nós tratamos dessas questões e muitas pessoas nos procuram por ali. E eu queria também deixar aqui para vocês, além do Classical Conversations, que é hoje conhecido no Brasil como CC, né? Já que vem lá nos Estados Unidos, então a sigla ficou conhecida assim, eu queria também sugerir para vocês a Knox Kids. Tá? Existe um portal, vocês podem procurar, facilmente acharão. Knox Kids também é uma metodologia, principalmente hoje, de pré-alfabetização e alfabetização para pais interessados nisso para os seus filhos. Tá? Então, eu queria salientar essas duas ferramentas que hoje no Brasil têm ajudado muitas famílias a iniciarem o processo, se manterem no processo e se tornarem verdadeiros defensores aí do homeschooling. Tá? Então, Brotos Academy é o nosso Instagram e essas duas ferramentas aí, o Classical Conversations e a Knox Kids, para ajudar os pais e as famílias nisso. Tá certo. Reverendo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Volte sempre, eu tenho muito o que falar ainda a respeito desse tema, né? A gente volta com esse tema em outra oportunidade. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade aí. Que Deus nos abençoe nisso tudo. Amém. Amém.